Fala galera, está acabando o mês de abril e para o Fluminense já acabou o mês de abril. O Fluminense está treinando nesta tarde, tá? Enquanto eu gravo esse vídeo, o Fluminense está treinando no CT Carlos Castilho para o próximo duelo, que já é quarta-feira, dia 1º de maio, tá? Onde teremos 8 jogos no meio de maio. E a pergunta do milhão é: como mudar o cenário atual do nosso Fluminense? Eu tenho um dado para te apresentar do SofaScore. Vamos falar de alguns momentos, né, que tem passado o nosso Fluminense, como o John Ares. E vocês perceberam ontem, cara, uma falha também, como o clima não tá tão bom. E aí acontece essa falha boba, mas aconteceu uma falha do Renato Augusto. Vou te mostrar. E também eu vou repercutir contigo um pedacinho da entrevista sincera do Fernando Diniz. Depois da vinheta, vem comigo. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre um motivo de alegria estar aqui com todos vocês. Sempre quero agradecer a tua amizade, a tua parceria e o teu apoio, que para mim é fundamental. E sem vocês não tem como a gente lutar, trabalhar para poder fazer esse canal crescer. A gente vai crescer junto. Vamos chegar aos 10 mil inscritos juntos. Então eu conto muito com o teu like, conto muito com a tua inscrição para você que ainda não se inscreveu no canal e conto muito também com o teu compartilhamento dos vídeos e dos conteúdos aqui do canal, beleza? Se você gosta do meu trabalho, apoia o meu trabalho, tá? Compartilha esse vídeo com outras pessoas também, beleza? Vamos embora falar de Fluminense porque dia 29 de abril, segundo vídeo que eu gravo neste dia, o Fluminense está treinando nesse exato momento no CT Carlos Castilho. Creio eu, e tomara que realmente tenha acontecido uma conversa, uma reunião, para poder, né, ajustarem as coisas, acertarem as coisas. E o Fluminense está treinando para quê? Para o próximo mês. Mês de maio, onde teremos 8 jogos. Daqui a pouco nós vamos estar falando sobre isso. Mas a pergunta do milhão nesse momento é: vai iniciar mais um mês agora, né? 8 jogos. O que está de errado? Né? Como mudar o que está de errado no nosso Fluminense? E eu quero começar esse vídeo com um detalhe pequeno, mas é chato, sabe? Eu acho que talvez o jogador não tenha nem ligado, mas é claro que é o nome do cara, né? Ontem, olha o que aconteceu. Vou chegar pro lado. Olha isso. Pois é, Renato Augusto entrou ontem para jogar contra o seu ex-clube, o Corinthians, e na hora que foram colocar o nome do Renato Augusto na camisa, os caras esqueceram da letra U, cara, e não botaram o U, né, e ficou Augusto, Renato Augusto. Cara, que situação, hein? Passou batido pelo roupeiro, né, que tá sempre lá analisando as camisas, e aí a gente, né, como tá num clima muito ruim, aí ainda acontece essas coisas ainda, né? Mas o jogador, não é por causa disso que ele vai deixar de entrar em campo, entrou em campo. Mas você vê como é que são as coisas, né? O clima tá tão chato que só fica acontecendo coisas. Já trouxe para vocês no vídeo de mais cedo, se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá sobre o John Kennedy, tá? Fiquei sabendo também, né? Pelo Vitor Lessa, tá? Vitor Lessa trouxe as duas, do John Kennedy e trouxe a do Alexander. Alexander não estava assistindo o jogo do Fluminense, e aí cada um vai ter um pensamento e tal, entendeu? Mas é muito complicado, os caras estão afastados, né? Em vez de estar trabalhando para poder se reintegrarem ao grupo, né, principal, que são jogadores profissionais, potenciais futuros do Fluminense, mas é muito difícil. Vamos fazer o quê? A gente tem que seguir em frente. Quero trazer nesse vídeo aqui agora dados para vocês. Não, eu vou trazer o dado do SofaScore agora não. Agora eu quero falar de John Ares. Vamos lá. John Ares até aqui. John Ares em 2024. Ele vem dos 3 últimos jogos agora. 3 últimos jogos sem fazer gol e sem dar assistência. E eu tenho sentido falta da qualidade do futebol do John Ares. E você também, eu acredito que tenha sentido. E todos nós, torcedores do nosso tricolor, estamos sentindo a falta de John Ares. John Ares nessa temporada tem 4 gols. Ele tem 2 gols contra o Bangu no dia 1º de fevereiro,
tá? E ganhou uma nota 10 do SofaScore. Dia 1º de fevereiro a gente ganhou o Bangu, acho que de 4-1, e o John Arias meteu 2 gols. No dia 29 de fevereiro, o John Arias marcou 2 gols contra a LDU e foi o cara da Recopa Sul-Americana. E o SofaScore deu nota 9.5 pro John Arias. Não sei porque que não deu 10. Decidiu tudo, meteu 2 gols. Então, era pra ter dado 10. Mas o canal Meu Tricolor dá nota 10 pro John Arias. E eu tava percebendo, né, que dia 1º o cara abriu fevereiro fazendo 2 gols e fechou fevereiro fazendo 2 gols. Então, 4 gols aí no mês de fevereiro, né? Um mês espetacular pro John Arias. Tanto que decidiu, né, a Recopa Sul-Americana pro nosso tricolor. E aí, no dia 9 de abril, mês de março não foi bom pro John Arias, né? De gol e de assistência não fez. No mês de abril, dia 9, ele deu uma assistência contra o Colo-Colo. Assistência pro Marquinhos. Abriu o placar. E no dia 20 do 4, ele deu assistência lá na Arena Fonte Nova pro Germancano. Roubou a bola e deu assistência. Eu acho que... Não sei se eu tô falando alguma besteira aqui. Eu quero muito que você participe, tá? Que eu vou te pedir aqui agora uma participação. Quando o John Arias ele é trocado de posição, ele sai da ponta direita e o Diniz troca ele para a ponta esquerda, acho que é a única jogada que o John Arias participa, roubando a bola do zagueiro até o xará dele, né? Acho que era Arias também. Santiago Arias, acho que é isso. E toca pro Germancano. O Germancano domina ali com certa dificuldade, mas faz o gol. E a pergunta que eu quero que você participe aqui agora é o seguinte, O John Arias caiu de produção com essa troca de lado? Responda aqui embaixo para mim. Coloca a tua opinião, o que você acha? Tô te perguntando sobre o John Arias. Ele cai de produção saindo da ponta direita e indo para a ponta esquerda, porque quem estava na ponta esquerda lá era o Keno, só que o Keno se contunde e entra o Marquinho. Só que Marquinho entra pela ponta direita, porque ele puxa para dentro e bate, né? Tem sido um jogador importante pra gente nesse início, Marquinho. Mas eu estou falando aqui especificamente do John Arias. Qual é a tua opinião sobre isso? E eu anotei aqui, cara, as assistências do Arias pro Cano, basicamente elas acabaram. Falei pra você aqui a do Bahia, mas quando o Arias estava pela ponta direita, cara, o que era de assistência no Germancano, e o Germancano tá sentindo muita falta. É claro que o Marquinhos já deu assistência para o Cano, né, num cruzamento contra o Colo-Colo. Foi assim, Marquinhos abriu o placar e deu cruzamento, né, deu passe açucarado pro Germancano cabecear e fazer o segundo gol da vitória. Mas o futebol do Arias caiu, na sua opinião, quando ele muda de lado? E eu vou te ser sincero, vou dar a minha opinião aqui. Pra mim, não era pra ter caído. Porque o Arias, ele é um destro. Então, em tese, ele puxaria pra dentro. Entendeu? E, bateria. Como o canhoto Marquinhos, ele puxa pra dentro e bate. Então, a tendência seria essa. Até porque o Arias também já jogou lá. Se eu não tô enganado, alguns jogos de 2022/2023, mas mais de 2022, o Arias tem um momento que ele arrebenta lá pela ponta direita, pela ponta esquerda. Então, eu acho que caiu um pouquinho, sentiu, mas assim, não tenho tanta certeza porque o time inteiro caiu de produção. Essa é a grande verdade. Mas fica a pergunta aí pra você. John Arias caiu de produção indo pra ponta esquerda? Eu acho que caiu, mas não é só esse motivo. Acho que o time como um todo caiu também, tá bom? E agora, cara, pra gente poder aqui passar, eu quero estar falando pra vocês aqui a respeito da coletiva do Fernando Diniz. E eu não vou botar a coletiva toda pra você, tá? Não quero ser maçante nesse vídeo, mas quero compartilhar com vocês o quanto o Diniz ele se mostrou abatido numa resposta que ele falou sobre o atual momento do Fluminense. Acompanha aí. A gente precisa imediatamente parar de errar esse tipo de erro que o modelo de jogo que a gente adota, ele não permite esse tipo de erro. São erros assim muito fáceis de serem evitados. Então isso é uma coisa. E uma outra coisa é assim, e talvez o mais importante, a gente voltar, saber que passou a Libertadores, que passou a Recopa, que o ano 2024 ele urge, o Campeonato Brasileiro é extremamente difícil, a Copa do Brasil e a Libertadores são tão difíceis quanto, são jogos, daqui a pouco, são jogos assim, mesmo a fase de grupo da Libertadores, você não tem margem para você errar, depois é mata-mata, se você errar, você está fora, e a Copa do Brasil é mata-mata direto.
Então, os campeonatos são todos difíceis. A gente precisa melhorar bastante, principalmente no que diz respeito da parte tática, na construção, não errar coisas tão simples e ser um time mais consistente. Não adianta a gente jogar bem um jogo, no outro jogo a gente não jogar bem. Ou a gente jogar bem dentro de casa, não jogar bem fora de casa. A gente precisa ter consistência e voltar o quanto antes a ser um time mais competitivo do que a gente tem sido. E aí, diante dessa resposta aí do Fernando Diniz, eu acho que tá claro que algo precisa ser feito e a nossa torcida é para que seja feito algo, para que a gente possa mudar essa situação. E que no mês de abril não tem como mais mudar nada, tá acabando o mês de abril. Dia 1º, quarta-feira, começa o nosso mês de maio com 8 partidas. E eu tenho aqui para vocês um dado muito preocupante, vou chegar mais uma vez pro lado, do SofaScore. Acompanha aí. Dos últimos 10 jogos do Fluminense, são 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Aproveitamento de pouco mais de 33%. Um aproveitamento que é de time rebaixado. O quanto que isso tem que ser apresentado para cada jogador, para que eles possam entender que é junto de todos para poder mudarem essa situação dentro do Fluminense. E é por isso que eu venho batendo nessa tecla aqui com todos vocês. Algo precisa ser feito urgente. A palavra no Fluminense agora é urgente. Precisamos de dar, sabe, uma arrancada na temporada, que até aqui o Fluminense não apareceu. Em exceto a Recopa em 29 de... Inclusive hoje faz 2 meses. Dia 29 de fevereiro, o Fluminense não jogou bola. Até nesse jogo jogou ali com o empurrão da torcida para poder ganhar de 2-0, fazer o placar e ganhar o troféu. Mas futebol até agora nada. Então algo precisa ser feito de forma urgente. E eu elaborei aqui, marquei para vocês aqui no caderno, vou falar para vocês que jogos a gente vai ter em maio, tá? Sampaio Correia e Fluminense, quarta-feira agora, dia 1º de maio, às 16 horas, no Espírito Santo, no Kleber Andrade. É o primeiro jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense, com todo respeito ao Sampaio Correia, tem obrigação de ganhar e ganhar bem. Agora, precisa dar essa resposta. Precisa começar o mês de maio querendo reverter essa fase ruim, essa fase, sabe, sonolenta, que acompanha o Fluminense em 2024. Lembrando que nós somos o atual campeão, os atuais campeões de Recopa e de Libertadores da América. Então a gente precisa acordar desse sono. Estão falando aí de uma tal de síndrome da barriga cheia. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Se tivesse ganho Mundial, Recopa, Tri do Campeonato Carioca, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil do ano passado, meu irmão, ó, a barriga estaria lotada. Agora, Libertadores, né? O bi do Campeonato Carioca do ano passado, 2023, Libertadores e a Recopa, isso não é barriga cheia. Barriga cheia se tu vem ganhando tudo. Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Mundial. Aí vira o Mundial, ganha a Recopa como ganhou e ganha o Tri do Campeonato Carioca. Aí a barriga é cheia. Cheia demais. Entendeu? Cheia demais. Aí, meu irmão, a gente estaria falando aqui outras coisas aqui, entendeu? Mas vamos lá. Segundo jogo do Fluminense, no mês de maio, é no sábado. Fluminense recebe o Atlético Mineiro. Que pedreira! Que pedreira recebeu o Atlético Mineiro no sábado, às 4 horas, também no Kleber Andrade. Então o Fluminense só vai fazer 2 jogos lá no Espírito Santo, no Kleber Andrade, e espero que a torcida do nosso Flusão lá do Espírito Santo possa abraçar, apoiar, protestar, se for o caso, mas comparecer ao estádio para poder ajudar e apoiar o nosso Flusão, beleza? E aí, no dia 9, nós temos um jogo importantíssimo. Mês de maio vai ser todo ele importante, tá, galera? Pegamos o Colo-Colo na 4ª rodada da Libertadores, na casa do Colo-Colo, no Chile, às 21 horas. Esse jogo é quinta-feira, tá? Depois pegamos o São Paulo, na casa do São Paulo, né, no Morumbi, pelo Brasileirão. Jogo às 19 horas, cai numa segunda-feira. E depois a gente pega esses 4 primeiros jogos, Sampaio, Galo, Colo-Colo e São Paulo, são tudo fora do Rio de Janeiro. Tá? Nesses 4 primeiros jogos de 8. Depois são 4 jogos, tudo no Maracanã.
Pegamos o Cerro Porteño pela Libertadores no dia 16. Pegamos o Juventude no domingo, dia 19, tá? Às 4 horas no Maracanã, pelo Brasileirão. Pegamos o Sampaio Corrêa no Maracanã às 19 horas na quarta-feira, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, da terceira fase. E aqui a gente pode estar selando a nossa classificação às oitavas ou, se a crise persistir, tomara que não, a gente pode estar sendo eliminado aqui na terceira fase. Já pensou que coisa horrorosa? Deus que me perdoe, né? Vambora. Vamos passar para oitavas aí. E aí a gente vai fechar o 8º jogo no Maracanã contra o Alianza Lima, no dia 29 de maio, às 9h30, no Maracanã. Então assim, esse é o nosso mês de maio do nosso Fluminense, né? 4 jogos fora e 4 jogos no Rio de Janeiro. Eu espero de verdade e torço para que a gente possa reencontrar, sabe, o caminho das vitórias, tá? E vou encerrar esse vídeo com essa marca aqui do Fernando Diniz. Acompanha aí, um grande beijo, muito obrigado pelo teu carinho, deixa o teu like, se inscreva no canal e compartilha. Acompanha aí, tô com saudade de ouvir o Diniz fazer isso aí, ó. Valeu, galera, um abraço.